Uma das grandes indefinições para as eleições em São Paulo é se a parceria PT-PSB terá um ou dois candidatos ao governo do estado. E em entrevista à CNN, o ex-governador Márcio França afirmou que não apenas será candidato, como também avalia ter mais chances de agregar votos a Lula do que o petista Fernando Haddad. Vamos acompanhar. Nas eleições que eu disputei a eleição, na passada de governador, eu tive, como eu te falei, 10 milhões e poucos mil votos. E o Haddad disputou a eleição na mesma eleição contra o Bolsonaro e teve 7 milhões de votos. Essa diferença de 3 milhões de votos é a nossa dúvida. Ou seja, quem tem mais capacidade de entrar num eleitor que não seja o eleitor tradicionalmente petista. E eu penso que sou eu, porque já fiz isso uma vez e acho que posso fazer de novo. Então, sou candidato a governador. Nosso partido, o PSB, é o segundo maior partido da coligação do presidente Lula. Nós recebemos o governador Geraldo Alckmin para disputa vindo do PSDB, mas é claro que ele não era tradicionalmente um nome nosso, e nós gostamos muito dele. Eu, pessoalmente, sou amigo pessoal dele, é um homem muito íntegro, e nós oferecemos para o PT essa oportunidade de fazer uma junção de duas coisas diferentes. Mas se você quiser que esse ativo se potencialize, na minha visão, eu sou o nome que posso agregar mais votos em São Paulo e garantir uma eleição tranquila e possivelmente no primeiro turno. Márcio França também disse que acha que o próprio ex-presidente Lula está dividido entre apadrinhar uma candidatura única, liderada pelo ex-governador, ou apoiar Fernando Haddad. O eleitor do Alckmin tende a votar um pouco mais para o centro, e é natural que ele tenda a votar para alguma coisa que não seja PT, na minha visão, né? Agora, é uma decisão difícil, porque o presidente Lula é um homem experiente, já passou por muitas eleições, enfim, e eu penso que ele próprio está em dúvida, né? Se o melhor é termos uma única candidatura, jogar todos os nossos ovos numa cesta só, e isso pode acarretar, eventualmente, um processo de polarização em São Paulo, que é um estado que, tradicionalmente, vamos lembrar, o Lula perdeu 5 eleições em São Paulo, 5, ganhou uma única vez contra o Serra no segundo turno, portanto, é um estado que normalmente não vota no PT. Bom, para a gente entender um pouco mais e ter mais perspectiva aí sobre esse assunto, a gente chama aqui agora o Yuri Pita, o nosso comentarista político da CNN. E aí, Yuri, será que a gente vai ter candidatura única entre PT e PSB ou devemos ter tanto Márcio França quanto Fernando Haddad concorrendo aqui ao governo do estado? Tem gente apostando que essa resposta vai sair no dia 15 deste mês de junho, Nicole, mas é uma aposta que mesmo essa tá difícil, assim. Tem uma fonte minha que costuma brincar, nessa eu não aposto nenhum Guaraná e, de fato, tá meio difícil de saber para que lado pender. Esses argumentos que Márcio França trouxe nessa entrevista, e para quem não acompanhou ontem, vale a pena ir no site da CNN ver a íntegra do raciocínio de Márcio França, porque ele é bastante elaborado. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer apontar ali que o estado de São Paulo, de fato, é um dos estados decisivos para a eleição presidencial, para saber se Lula vai ter condições de, eventualmente, vencer em primeiro turno ou, tendo um segundo turno, ter força vencendo com o eleitorado paulista ou perdendo de pouco para o eleitorado paulista. Ele, inclusive, Márcio França chega a falar isso. Quando ele faz esse retrospecto de lembrar que Lula só ganhou em 2002 entre o eleitorado de São Paulo nas eleições presidenciais, em que todas as outras eleições ele ficou atrás de outros candidatos, e o PT, desde 2002, não consegue vencer nas eleições presidenciais entre o eleitorado paulista, o que ele coloca é isso. Para as pretensões de vencer a disputa presidencial entre Lula e Bolsonaro, o estado de São Paulo é crucial, porque o Nordeste tende a ser garantido com uma boa margem de vantagem para o PT, e essa vantagem que candidatos antipetistas costumam ter no estado de São Paulo de 2006 para cá, costuma ser, tem sido decisiva justamente para conseguir compensar essa vantagem que o PT tem
na disputa do eleitorado do Nordeste, porque são mais ou menos equivalentes. O estado de São Paulo tem um eleitorado praticamente equivalente ao eleitorado de todos os estados do Nordeste somados. Dito isso, qual é a perspectiva do PT? A perspectiva do PT é de que existe uma chance real nestas eleições de conseguir ganhar o Palácio dos Bandeirantes além do Palácio do Planalto. Por quê? Porque o candidato PSDB, Rodrigo Garcia, atual governador, ainda é desconhecido, tem um enfrentamento bastante importante contra o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas nesse eleitorado antipetista e tendo Márcio França como candidato, tanto Márcio França quanto Fernando Haddad, esse campo antipetista fica ainda mais pulverizado porque o próprio Márcio França ajuda a tirar votos desse tipo de eleitorado, o que coloca Fernando Haddad com uma vantagem mais significativa no primeiro turno. A grande questão é, para o segundo turno, Fernando Haddad conseguiria atrair os eleitores, por exemplo, de Márcio França? E essa é a dúvida que Márcio França coloca nessa entrevista. Isso pode acontecer, há outros exemplos em outros estados, talvez um caso mais notório, 2014. Delcídio Amaral era então senador pelo PT, venceu o primeiro turno lá em Mato Grosso do Sul, mas perdeu no segundo turno para o deputado tucano Reinaldo Azambuja. É esse contexto que Márcio França tenta trazer aqui para São Paulo. Não adianta o PT chegar na frente no primeiro turno da corrida estadual e depois ser ultrapassado por quem for contra ele no segundo turno, seja Rodrigo Garcia, seja Tarcísio Gomes de Freitas. Dificilmente seria Márcio França, mas ele aposta que mesmo isso possa eventualmente acontecer. Ou seja, é uma equação bastante difícil com muitas variáveis colocadas no tabuleiro e não por acaso Márcio França pede ali para que quem tome essa decisão seja quem tem mais a ganhar ou a perder com isso, que é justamente o ex-presidente Lula. Pois é, né, Yuri? O pensamento, né, do ex-governador Márcio França é bastante pertinente nesse ponto, quando se trata do segundo turno, né? Porque o PT, querendo ou não, tem uma rejeição muito forte aqui no estado de São Paulo, né? Então, se você for pensar que a disputa pode, de fato, ir para o segundo turno e deve ser o que aconteça, talvez Márcio França tenha mais chances do que Fernando Haddad. Esse é o raciocínio que ele coloca, Marcela, de que ele, por exemplo, tendo Fernando Haddad candidato ao Senado, e no Senado, por que isso? Porque o Senado é uma eleição em um turno só, embora seja majoritária como eleições para governador e para presidente, mas se decide em um turno. Então, Fernando Haddad tendo 30% dos votos, como ele tem para governador, se ele conseguir concentrar todos esses votos para a eleição ao Senado, provavelmente conseguiria ser eleito. Esse é o raciocínio também que Márcio França coloca e que ele, tendo um palanque único como candidato ao governo de São Paulo, podendo ter Lula e Alckmin o apoiando, conseguiria ser um candidato mais competitivo do que Haddad. A grande questão é, e aí muita gente nessa aliança tem discutido isso, como fazer para Lula e Alckmin estarem no mesmo palanque aqui no estado de São Paulo para a disputa estadual e para ambos conseguirem agregar forças para este candidato, seja Fernando Haddad, seja Márcio França. O que Haddad também tem feito no seu entorno é mostrar-se um candidato mais ao centro do que o próprio PT. E ele próprio é, de fato, mais centrista do que o próprio PT. Isso a gente viu na eleição dele para prefeito em 2012. Verdade que em 2016 ele teve uma derrota bem significativa, mas já em 2018, na sua eleição a presidente, conseguiu recuperar em parte o seu eleitorado. A grande questão é, ele sendo candidato a governador, ele conseguiu puxar os votos que estavam antes com Guilherme Boulos, de um eleitorado mais à esquerda, mas ainda, com a presença de Márcio França e de todos esses outros candidatos, não consegue puxar esse voto mais ao centro. Qual é uma das cartadas que foram colocadas nesses últimos dias? Eventualmente cogitar o nome da ex-ministra Marina Silva da Rede para ser uma potencial vice. O problema é combinar com os russos da Rede, porque a Rede precisa dos votos de Marina Silva como candidata a deputada federal para superar a cláusula de barreira. Bom, Yuri, obrigada, viu? Até já.